Olá, maçons, simpatizantes e todos aqueles que gostam da temática maçonaria. Aqui é Rosaldo Bonet, sou editor do site Esquadra de Compasso e também deste canal. Bom, eu quero trazer para vocês hoje uma conversa bem relevante, uma conversa bem, eu espero que seja proveitosa, né? Para que muitos que assistem esse canal, ou muitos que um dia venham assistir, tirem algum proveito dessa nossa conversa. E o que que é? É uma conversa que impacta direto e indiretamente na nossa vida empresarial, na nossa vida profissional, na nossa vida religiosa, na nossa vida como sociedade e como um todo. Ora, mas o que é esse assunto que deve ser tão importante para que eu venha abordar aqui com vocês? É a relação da política partidária, com instituições. Instituições como a maçonaria, como a Igreja Católica, como as igrejas pentecostais, como as igrejas evangélicas tradicionais, como a MORC, budistas, muçulmanos, judeus, na realidade como um todo, né? Como instituições globais. Por quê? Porque quer queira, quer não, tá? A política está dentro do nosso dia a dia. Ela faz parte da nossa vida pessoal. Ela vai impactar em algum momento na nossa vida, para o bem e para o mal. Ora, com a maçonaria, é a mesma coisa. Com os budistas, será a mesma coisa. Por quê? Porque a política ela é ideológica. Ela tem preceitos, ela tem os seus dogmas, assim como as religiões o têm. Então, apesar de serem entes diferentes, em alguns momentos da vida, em alguns momentos do nosso dia a dia, eles se conflitam, ou entram em conflito, ou se unem para quê? Para agregar valor à sociedade. Bom, até o momento que agregam valor à sociedade, eu acho que não tem problema nenhum, porque o principal espectro desse progresso é a sociedade como um todo. Então, a partir do momento que a religião, que a política consegue agregar valor ao ser humano, ao progresso social, ao progresso da pessoa, ok. Independente se é esquerda, direita, centro, se é de cima, se é de baixo, eu acho que isso é irrelevante nesse aspecto. Trouxe benfeitorias, trouxe contribuições que agreguem valor, não tem problema nenhum. Mas a partir do momento que essa política partidária, essa ideologia começa a entrar nessas instituições, começa a corromper. Corromper de que forma? Corromper não no termo de corrupção que nós conhecemos, mas corromper no âmbito da instituição, de trazer uma ideologia, de tentar incutir essa ideologia para dentro da instituição, de tentar fazer com que as pessoas pensem conforme aquela ideologia político-partidária, que as pessoas abram mão dos seus dogmas, das suas crenças, dos seus pensamentos e das suas filosofias, para quê? Para pensarem conforme aquela ideologia. Daí já se confundem as coisas e já começa a ficar algo nocivo, algo que não vai unir, vai desagregar, vai criar cisões, vai criar diferenças ideológicas, diferenças de pensamentos, diferenças que em algum momento ou outro vão impactar na instituição como um todo. Vão impactar na Igreja Católica, vão impactar na Igreja Evangélica, nos budistas, nos muçulmanos e principalmente para nós maçons. A partir do momento que a política, as crenças político-partidárias começam a adentrar as lojas, começam a cindir o pensamento dos irmãos, isso começa a ficar perigoso. Então, é por isso que a maçonaria deve ser apolítica. Ora, até porque política tem o local correto para que a gente possa discutir isso. Tem o local e as circunstâncias corretas para que a gente possa discutir isso. Uma loja, uma instituição filosófica, religiosa, ou qualquer instituição que não tenha como objetivo ideologia política partidária, deve discutir os assuntos inerentes a que se propõe discutir.
Então, se você vai discutir, vai numa igreja, você vai para lá para escutar o quê? Um sermão religioso, um sermão que eleve sua alma, que agregue valor ao seu espírito. A mesma coisa para a maçonaria. Se você vê a maçonaria como uma instituição filosófica, você vai na maçonaria para quê? Para agregar valor filosófico à tua vida, a lapidar a sua pedra bruta, a levantar templos da virtude e cavar masmorras aos vícios, né? E tudo isso. Então, política, ela faz parte da nossa vida? Faz. Faz parte da nossa empresa? Faz. Faz parte da nossa, do nosso emprego, do nosso dia a dia? Faz. Só que há momento certo e há local certo para você discutir política. E loja maçônica não é um lugar exato e o mais indicado para isso. Por quê? Porque nós corremos o risco de criar cisões, criar rachas, criar coisas que não vão agregar nada para a egrégora maçônica, não só para a egrégora maçônica, né, mas para uma igreja católica, para uma missa. Imagine se você vai numa missa e o padre só fala do partido A, do partido B ou do partido C. O que te interessa se você vai lá para agregar para o teu espírito e não para a tua ideologia? Nada. Então, esse tipo de coisa não vai te trazer valor nenhum, não vai te agregar nada, não vai te enriquecer em nada, em termos pessoais, em termos humanos, né? E isso é uma coisa que a gente que vê diariamente, várias instituições permeando ideologia, com religião, com política partidária, etc. E nós temos que separar o joio do trigo. Ao separar o joio do trigo, nós temos que deixar bem claro que Estado é Estado, instituição religiosa é instituição religiosa. O Estado é laico. A instituição religiosa tem seus dogmas, tem seus preceitos e deve trabalhar em cima de quem se propõe a seguir aqueles dogmas e preceitos. Assim como o Estado deve dar condições para que todas as religiões, todas as festas, todas as filosofias tenham condições de trabalho, tenham liberdade, tenham igualdade e consigam dar fraternidade para seus membros. Ora, isto posto, a gente consegue o quê? A não misturar a água com o óleo. Se o Estado é laico, ele é impessoal. Ele tem que propor políticas que desenvolvam todos, independente da sua religião, da sua ideologia, da sua fé, da sua escolha sexual, de qualquer escolha que essa pessoa, de qualquer diversidade que venha a agregar. Ele tem que criar políticas inclusivas para todas essas diversidades. E a partir do momento que esse Estado laico ele tenta impor uma ideologia, impor um pensamento partidário para dentro das instituições, como um pensamento um pensamento único, ele começa a corromper essas instituições. Ele começa a direcionar elas para uma única linha de pensamento. E nós, maçons, nós sabemos que a maçonaria ela é diversa. Por que a maçonaria é diversa? Justamente por quê? Porque dentro da maçonaria nós temos vários ritos. Rito de York, rito de Schroeder, adoniramita, rito moderno, rito escocês antigo e aceito. E cada rito tem sua peculiaridade, tem o seu público-alvo e tem a sua ideologia própria. Pô, se nós não somos uníssonos em termos ritualísticos, por que nós temos que aceitar uma única ideologia, uma única filosofia, um único modo de pensar? Até porque nós somos livres pensadores. Nós somos pessoas que devem ter o livre-arbítrio de decidir o caminho que nós queremos tomar na nossa jornada maçônica. E a jornada maçônica ela é algo que tem que vir para agregar, não para dividir. É uma filosofia que tem que fazer com que a gente repense
a nossa vida, que tem que fazer com que a gente tome o caminho correto, sem as pedras de percalço, sem as pedras de tropeço, né? Que nós nos tornemos livres pensadores. Se tiver que contestar, tem que contestar. Se tiver que dizer assim, não, está certo ou está errado, tem que dizer. E combater as tiranias, combater as teocracias, combater aquilo que faz mal para a sociedade, que faz mal para o ser humano como um todo. Erguer templos à virtude, cavar masmorras ao vício, engloba também a gente combater pensamentos que confrontam as nossas ideologias. Quando eu falo ideologia, são os nossos dogmas, as nossas liberdades e o nosso modo de viver. Então, gente, a partir do momento que você começa a trazer política para dentro do seio da loja, política para o seio da tua igreja, política para o seio da tua instituição, você começa a corromper ela aos poucos. Por quê? Porque você vai tentar impor de uma maneira leve ou autocrática aquela linha de pensamento. Muitas vezes há pessoas que podem até debater essas ideias e tentar melhorá-las, mas há pessoas que não aceitam outras linhas de pensamento, que não aceitam outras linhas de contestação, para que elas possam agregar e ir evoluindo aos poucos. Porque, como a gente sempre fala, né, que a tese mais a antítese vai ocasionar na síntese. E isso é que faz com que a humanidade evolua. Ora, então sendo assim, por que nós temos que, dentro das lojas maçônicas, ter esse tipo de discussão que não vai agregar nada no nosso dia a dia, não vai trazer benefício nenhum? Quer discutir política com o teu irmão que é contrário ou não? Você pode até discutir, mas fora da loja. Por quê? Porque nós já vimos dentro da maçonaria muitos rachas em relação à política, como ocorreu com a Guerra dos Confederados nos Estados Unidos, como ocorreu na Revolução Farroupilha, ou mesmo aqui no Brasil, com o Grande Oriente do Brasil e com os Grandes Orientes Independentes, né, que em algum momento ou outro, por questões ideológicas, por questões filosóficas, por questões que não agregavam nada para a egrégora maçônica, acabaram ocasionando o quê? Rachas, divisões, cisões, e que não agregam nada para a evolução humana. Ora, isto posto, tá, nós temos que também pensar que na maçonaria todos devem ser bem-vindos. Independente se você é católico, se você é da esquerda, se você é da direita, se você é muçulmano, se você é judeu, se você é hinduísta ou se você é anarquista. A maçonaria, ela é apartidária. Então, ela tem o dever e tem como filosofia agregar todas essas linhas de pensamento. Para quê? Para que ela possa extrair o melhor de cada uma que dentro dela e possa dizer assim, não, olha, isso aqui é bom no pensamento da direita, isso aqui é bom no pensamento da esquerda, isso aqui é bom no pensamento do centro, isso aqui é bom no pensamento do alto, isso aqui é bom no pensamento de baixo. E se for bom para a sociedade como um todo, por que não trabalhar esses pensamentos e agregar para a evolução humana? Esse é o dever da maçonaria. Não é defender o partido A, o partido B, o partido C, o partido D, sem que possa extrair o que cada um deles tenha de melhor. E isso deve ocorrer com todas as religiões e com todas as filosofias. Maçonaria é algo sério, gente. Maçonaria é algo que tem que agregar valor à nossa vida. E quando você começa a misturar política e maçonaria, você começa a corromper, a sair do caminho na qual ela se propõe. Você começa a desviar a tua rota muitas vezes para um interesse pessoal, para um interesse coletivo que não é bom para a grande maioria das pessoas, que pode ser bom para uma meia dúzia, para um pequeno grupo.
Então é por isso que eu sempre falo para vocês, maçonaria deve ser apartidária, ela deve trazer para dentro de si o que é bom, tá? O que dá para extrair de enriquecimento pessoal, enriquecimento coletivo, enriquecimento social. Mas fora isso, ela tem que olhar todas as vertentes políticas de forma analítica, de forma de impor primeiro a razão e depois a fé, a torcida, a paixão partidária. Então, se você é maçom, tá, procure não trazer a questão política para dentro da loja. Procure ser isento disso, porque você vai estar interferindo na egrégora daquela loja maçônica. Você vai estar interferindo na energização da igreja, da loja como um todo. E isso prejudica a união dos irmãos. Imagine uma romã. O que seria uma romã sem todas aquelas sementinhas, sem toda aquela união? Então, isso é maçonaria. Independente se você é da esquerda, se você é da direita, se você é do centro, se você comunga com outras ideologias que sejam diferentes dessas que eu citei para você, tá? O local exato para esse tipo de discussão não é dentro de uma loja maçônica, não é no seio da Irmandade. A filosofia maçônica, ela é apartidária. Ela é muito maior do que um partido, ela é muito maior do que uma ideologia, ela é muito maior do que uma filosofia política. Ela é a própria maçonaria. Se não fosse isso, nós não estaríamos existindo até hoje, porque nós já teríamos sido extintos por questões mesquinhas, por questões pessoais, por questões que não agregaram nada para a maçonaria. Se a maçonaria é o que é porque ela está acima dessas questões políticas. A maçonaria tem que usar a política e seus agentes para uso próprio, não para não ser usada por políticos. A maçonaria está acima da política e tem que usar os políticos e não o contrário. Gente, se vocês gostaram dessa reflexão de hoje, se vocês curtem o canal, eu vou pedir um favor. Se inscrevam, compartilhem, comentem e ajudem nós a desenvolver esse canal para que ele seja o melhor possível. Também tragam temáticas que vocês queiram ouvir, queiram que eu tire dúvidas aqui, para que a gente possa trazer qualidade de informação para vocês. Ok? Então, eu vou nessa. Um tríplice fraternal abraço, saúde, força, união e fui!